Bom dia, minhas crianças lindas. Nossa aula de hoje será de português e matemática, tá certo? E aí a gente vai falar sobre medidas de comprimento em matemática, tá certo? Então, medidas de comprimento. No final, tia coloca as imagens desta atividade para que você possa, imprimir e fazer, ou passar na escola e pegar. Então, as medidas de comprimento que a gente usa para medir o símbolo da medida de comprimento é a letra M, que quer dizer metro, e a letra CM, que quer dizer centímetro. Esses são os símbolos das medidas de comprimento. E nós podemos usar a trena, o metro articulado, que é o metro em um pau, né? Ou dessa forma que as pessoas usam o metro bem dobradinho. E usamos também a trena, assim como a régua. Esses são os instrumentos que a gente usa para medir os comprimentos. A régua, a trena, o metro articulado e a fita. E os símbolos da medida de comprimento é o CM, que quer dizer centímetro, que é o espaço de um tracinho desse para o outro, esse tracinho maior de um para o outro na régua, ele identifica 1 centímetro. E usamos também o M, que é o metro, que cada centímetro, quando eles vão se juntando e chegar a 100, eles formam um metro. Então, um metro tem 100 centímetros. E quando a gente quer medir algo menor do que 100 centímetros, a gente utiliza a régua e mede observando o tracinho maior de um para o outro, tá certo? E aí eles são os centímetros. Esses tracinhos menores são os milímetros. E a tia vai estar colocando a imagem dessas duas folhas para que vocês façam a atividade de medida de comprimento, tá certo? E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Dani e hoje teremos uma aula de matemática. Hoje nós vamos aprender sobre medidas de comprimento. Tem alguns exemplos e explicarei cada um deles, então presta bastante atenção e não perca esse vídeo. Bora lá? As medidas de comprimento nada mais é do que tudo aquilo que nós podemos medir, como altura, largura, algum espaço, uma pessoa. Podemos medir através de palmos e passos, e também de instrumentos de medidas. Observe alguns deles. O metro articulado, que é feito de madeira e parece uma régua. A fita métrica, utilizada principalmente na costura. Régua, utilizada nas escolas. E trena, para medir os espaços. Observe agora alguns objetos que podemos comprar por metro, como corda, mangueira, correntes, fitas e tecidos. Podemos medir a distância ou altura com instrumentos de medida, com palmos e passos, como por exemplo um prédio, que vamos medir a sua altura, uma quadra de esporte, que vamos medir o seu comprimento, e as pessoas, que vamos medir a sua altura. Agora que aprendemos um pouco sobre medidas de comprimento, chegou a hora do nosso desafio do dia. Siga as instruções do nosso plano de estudo, registre tudo com fotos e vídeos, mande para a tia, divirta-se e até a próxima. Estou cheia de saudade e amo vocês. Um beijo. Lá no livro de português, esse aqui, ó, você vai até a página 154 e nós vamos estar falando de rimas. E aí tem, leia o título deste poema e observe a ilustração. Na sua opinião, qual é o assunto do tema, do poema? Então, meu amigo dinossauro. E aí tem a imagem de um dinossauro. Então, qual é o assunto desse poema? O assunto desse poema será os dinossauros, né? E aí vamos prestar atenção às rimas desse poema que tia vai ler, que em seguida você vai circular de uma cor as palavras que rimam e fazer a atividade. Então diz assim: um pequeno dinossauro apareceu no jardim, educado e inteligente, o seu nome era Joaquim. Nunca consegui saber de onde foi que ele saiu.
Quando a gente perguntou, disfarçou e até sorriu. Ficou muito nosso amigo, fez tudo que é brincadeira. Levou o Miguel para a escola, levou a mamãe para a feira. As pessoas espiavam, estranhavam um pouquinho. Onde será que arranjaram este dinossaurozinho? Então, de Ruth Rocha, né? Esse poema bem lindo. E você vai pintar as rimas das palavras. Que já falou que rima é quando a palavra tem a mesma terminação que a outra, o mesmo som que a outra no final. Como, por exemplo, Jardim e Joaquim. Saiu e sorriu. Elas têm o mesmo som final. Brincadeira e feira. Pouquinho e dinossaurozinho. Tem as mesmas letras no final e o mesmo som. Então, você vai circular e pintar essas palavras com uma cor bem bonita da sua coleção que você vai escolher. Na questão de número 1, diz assim: pinte da mesma cor no poema as palavras que rimam, que foi isso que acabou de falar. Qual é o nome do dinossauro? Aí você vai voltar ao poema e escrever. Pinte onde está escrito como é o nome, como é o dinossauro. Então, os adjetivos dele, as qualidades dele são o quê? Então, pinte onde está escrito como é o dinossauro. Quais são as qualidades dele? Então, qualidades nós chamamos de adjetivo em português. Quais são os adjetivos atribuídos ao dinossauro? Pequeno, educado, inconveniente, inteligente, enfesado ou amigo. Você vai colocar apenas as palavras que o texto fala, dando as qualidades do dinossauro. No poema está escrito: nunca consegui saber de onde ele saiu. Você consegue imaginar de onde o dinossaurozinho veio? E aí, coloque aí na sua cabecinha, de onde foi que ele veio e apareceu lá no quintal? Se tivesse aparecido no seu quintal, de onde será que ele tinha saído? O que o dinossauro fez para ajudar as pessoas da casa? Ele levou Miguel para onde? Levou mamãe para onde? Coloque aí. Virando a página tem: leia o texto e complete-o usando as palavras abaixo. Caçador, menores, terra e caçava. Um tirano terrível. O trinanossauro viveu na... Onde é que ele viveu? Dessas palavras aí: caçador, menores, terra e caçava. Foi que ele viveu. Há milhões de anos. Ele era um quê? Ele era um caçador, ele era menores, ele era terra ou ele caçava? Feroz. E ele, caçador, menores, terra ou caçava? Outros dinossauros. Que eram o quê? Caçadores, menores, terra ou caçava? Qual a palavra que vai dar certo aí? Do que ele. E aí você vai usar esse quadro de palavras e completar esses 4 quadros que estão em branco. Converse com os colegas sobre as palavras caçador e caçava. A parte que se repete nas 2 palavras qual pedacinho que se repete igualzinho na palavra caçador e caçava? Quais são as letras? De forma quais sílabas? Caçador termina com a sílaba e caçava termina com a sílaba. Escreva aí. E aí na questão de número 2 diz: fale em voz alta o nome dessas figuras: copo, cavalo e quadrado. Então, depois escreva 2 palavras que comecem com a sílaba inicial do nome de cada uma delas. Então, você pode colocar, como é um copo, você pode colocar cola, colar, comida. Cavalo, você pode colocar camelo, casa e cabelo. Quadrado, você pode colocar quadrilha, quadro, quadra e assim por diante. Destravando a língua, leia o trava-língua e divirta-se com os colegas. Gato escondido com rabo de fora está mais escondido que rabo escondido com gato de fora. Esse trava-língua é da tradição popular. Copie o trava-língua trocando a palavra gato por gata, apenas trocando a letra, certo? A letra O pela letra A. E aí nós falamos de adjetivos, falamos de sílaba inicial, falamos de letras, de troca-letras, que forma outra palavra, e assim a gente conclui esse momento dessa aula com português e matemática.
ficou muito barulho porque a rua hoje está muito agitada. É passando cachorro, é moto, né? Mas vamos seguindo que tudo dá certo. Beijo e até a próxima.